Oi, então, boa tarde. Como vocês fizeram a leitura do texto de ciências, agora a professora vai explicar para vocês esse conteúdo, tá? É, Nós vamos começar aqui a leitura no Diga Aí, da página 4, tá? Algumas pessoas viajam nas férias para conhecer lugares novos ou visitar parentes e amigos. Outras viajam a trabalho. E há também aquelas que trabalham viajando o tempo todo, como a mãe de Lúcia. Leia a conversa entre Lúcia e sua mãe em uma dessas viagens. Oi, filho, estou no aeroporto de Manaus. Tirou foto da paisagem enquanto estava no avião? Vai para onde, mãe? Brasília. Chego em casa hoje antes de você dormir. Olha só que imagem incrível. Tá vendo a imagem aqui na foto do celular e ela também está aqui ao lado. Essa foto é chegando em Brasília? KKK, não, filha, é da floresta amazônica, chegando em Manaus. Chegando em Brasília, a paisagem é assim. Mandou a foto de Brasília que está aqui ao lado também. Por que não tem floresta em Brasília? Boa pergunta. Vamos pesquisar juntas quando eu chegar em casa. Bom voo, mãe, beijo. Então, a mãe dela trabalha viajando e tirou essas duas fotos, certo? Uma em Amazonas, né? E a outra de Brasília. E vocês podem observar que a paisagem se modificou de uma região para outra, tá? Aí o livro pergunta assim: qual provavelmente é a profissão da mãe de Lúcia, né? Ela pode ter várias profissões, né? Pode ser piloto de avião, comissário de bordo, entre outras profissões que viajam, né? Pode ser por uma empresa de indústria. Que diferenças podem ser observadas entre as paisagens das fotos enviadas pela mãe de Lúcia? O que a gente pode observar? Que a floresta está totalmente preservada. O rio, você tá vendo aqui, ó, tanto que ele, assim, para ele ser observado de longe, ele tem que ser um rio bem expressivo, então muito grande. Já a paisagem de Brasília é uma paisagem mais seca, com uma vegetação mais baixa, tá? Você já fez alguma viagem? O que observou no caminho? Se você já fez alguma viagem, você vai reparar que, às vezes, em alguns lugares por onde você passou, você observa uma vegetação, o solo diferente, às vezes o clima, né? Você tá aqui, é um clima, quando você vai para outra região, o clima se torna diferente. Então, isso tudo vai entrar no conteúdo que nós vamos estudar agora, que vem pelo subtítulo aqui, ó. Por que os ambientes são diferentes? Tá? Eu vou fazendo a leitura e vou pedir para vocês, às vezes, marcar aquelas partes importantes. Eu não tenho como marcar aqui no livro. Então, vocês façam em casa, tá? Nos ambientes existem seres vivos e fatores não vivos. Lembra que a gente já falou sobre isso no conteúdo passado? Fatores ambientais, como temperatura, quantidade de chuva, tipo de solo e umidade. Esses fatores variam de um ambiente para outro. Então, vocês vão sublinhar aqui, ó. Nos ambientes existem seres vivos e fatores não vivos, tá? Que o exemplo dos fatores vivos são esses aqui, ó. Chuva, solo, temperatura, tá bom? Os seres vivos são adaptados a ambientes que habitam. Por exemplo, os pinguins estão adaptados a ambientes frios e por isso não conseguem sobreviver em uma floresta. Então, sublinha aqui para mim, ó, os seres vivos são adaptados aos ambientes que habitam. Então, assim, cada ser vivo, onde ele habita naquela região, ele se adapta ali naquele contexto. Então, se é uma região muito fria, ele se adapta ali e vive ali naquela região normalmente. Do mesmo jeito, em regiões mais quentes. Tanto é que quando algum ser vivo muda, né, de uma região para outra, ele sente essa diferença do clima,
né? Às vezes tem pessoas, vamos pegar pessoas que saem de uma região extremamente quente e vai para outra fria. Ela passa mal, ela não se sente bem, ela não consegue fazer muitas coisas, né? E também isso acontece ao contrário, porque a gente já está adaptado à região onde nós vivemos. Do mesmo jeito, isso é para as plantas, animais que são adaptados nessas regiões. Então, tem plantas que adoram frio. Então, quando ela vai para uma região muito quente, ela tem plantas que chegam a morrer. Se você não se organizar, colocar ela de forma que ela se sinta no seu ambiente, tá? Então, isso é para todos os seres vivos. Aqui a gente tem a fotinha aqui dos pinguins, são aves adaptadas para viver em ambientes com gelo. Mas você já pensou por que os ambientes têm características diferentes? Por que faz mais frio nos polos? Por que no inverno o Nordeste no Brasil é mais quente que o Sul? O Sol é a principal fonte de luz e calor da Terra. No entanto, por apresentar formato arredondado, nosso planeta recebe os raios solares de maneira desigual. Determinada região situada próxima à linha do Equador recebe mais energia do Sol que uma região do mesmo tamanho localizada próxima aos polos. Por isso, os polos são tão frios. Eu passei um videozinho para vocês, não sei se vocês vão assistir antes ou depois, né? Mas o videozinho vai mostrar muito bem essa luz solar que chega no nosso planeta Terra. Ela chega de forma desigual, tá? Por quê? Porque o nosso planeta não é uma esfera certinha, arredondada, bem bonitinha, não. Ele é achatado nos dois polos. O que é os polos? É a parte em cima e baixo dessa esfera. Então, eu peguei aqui o limãozinho para fazer uma exemplificação para vocês. Então, os polos aqui, ó, é achatado, certo? Não é arredondado. E o nosso planeta Terra não fica em pézinho bonitinho. Ele tem uma certa inclinação, tá? Então, ele é um pouco inclinado. E o raio solar, o Sol está aqui próximo dele aqui, certo? Então, com a chegada do raio solar na Terra, ela não chega de forma igual. Então, a parte mais arredondada da frente aqui, ó, nessa parte mais barrigudinha, ela recebe mais Sol. E os polos, eles recebem menos Sol. Por isso que os polos são mais frios. E a parte arredondadinha aqui do planeta Terra é a parte mais quente, porque ela está mais próxima do Sol, tá? Então, a parte mais redondinha é a parte que recebe mais luz solar. Por isso que é uma parte mais quente. Os países mais quentes vão estar nessa faixa mais arredondada do planeta. E os mais frios vão estar mais próximo do polo, tá? E como que a gente aprendeu a se localizar e a entender essas faixas? Eles pegaram o planeta Terra e dividiram uma linha ao meio, no centro do planeta Terra. Então, essa linha aqui, né, de divisão, que eu cortei o limãozinho para vocês verem aqui a divisão, essa linha de divisão é chamada de linha do Equador. Então, a linha do Equador divide o nosso planeta ao meio em duas partes iguais. Então, ela está ao centro do nosso planeta, tá? Depois eu vou explicar mais sobre isso, que a gente vai ter mais conteúdos para a gente poder retomar a esse assunto, tá? Então, o que é importante você sublinhar aqui, ó? O Sol é a principal fonte de luz e calor da Terra. A principal fonte de luz e calor. Sem o Sol, o planeta Terra seria extremamente congelado, tá? E aqui, ó, determinada região situada próxima à linha do Equador recebe mais energia do Sol que uma região do mesmo tamanho localizada próximo aos polos, tá bom? Por isso, os polos são tão frios. Então, essa parte também é importante a gente sublinhar aqui, tá? Aqui tá explicando que a linha do Equador e as outras linhas do planeta Terra são imaginárias e serve para marcar grandes zonas com climas diferentes. Então, a linha do Equador é linha imaginária, não cortamos o planeta ao meio. É uma linha imaginária que vai dar a localização do planeta para poder
fazer as pesquisas, localização de navios, aviões, porque se utiliza por meio dessa linha, que é a principal, e a partir dela vão criar várias outras que nós vamos ver depois, tá? Vão criar as outras para poder ajudar a localizar, a entender, a compreender melhor sobre o nosso planeta. Então, essa imagem aqui vai mostrar sobre um pouco isso que eu estou falando. Então, os polos, aí recebe a parte de cima do planeta, chamado de norte, a parte de baixo, sul, certo? Então, eu deram o nome, a parte de cima, norte. Então, por esse ponto aqui, ó, o polo, as pontas, polo norte, e a ponta de baixo aqui, polo sul. A linha do equador aqui, divisão ao meio, certo? Aqui o sol e os raios solares. E perto da linha do equador, os raios solares chegam mais diretamente. Tá vendo aqui, ó? Como aqui tá mais arredondadinho, ó, os raios solares chegam mais diretamente a essa faixa desse planeta aqui, que para mim tá amarelada, certo? Então, é onde a Terra aqui é a parte mais quente do planeta, tá? Perto dos polos, os raios solares chegam mais inclinados. Então, o Sol aqui vai chegar mais inclinadinho. Então, faz com que essa região fique mais fria, tá? Essa representação dos raios solares chegando à Terra de maneira desigual. Os astros estão fora da escala de tamanho e distância, certo? Aqui não tem os outros astros. Então, vamos lá. As diferenças de aquecimento fazem com que a Terra apresente grandes zonas climáticas. A zona polar, mais fria, que fica nos polos, e a zona tropical, mais quente, que fica próxima à linha do Equador. E a zona temperada, onde se intercalam períodos mais quentes e mais frios, dependendo da época do ano, que fica entre a zona polar e a zona tropical. Então, sublinha isso tudo aqui para nós, para a gente poder marcar as partes mais importantes, tá? Então, vamos lá. Biomas do mundo. Os biomas são grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Então, sublinha para mim o que é bioma aqui, ó, tá? Então, os biomas, o que são biomas? São características semelhantes. Você observa o mundo e percebe que uma determinada região são parecidas. Então, eles observam o clima daquela região. Então, nossa, essa região toda aqui tem esse mesmo clima. Toda essa região aqui tem o mesmo solo. Toda essa região aqui, ó, o relevo. Relevo é o formato do solo que forma a região. E a vegetação, os tipos de planta dessa região também que é parecida. Então, se essa região se parece, essa parte, a gente tem um bioma. Então, aqui é um bioma, aí vamos ter outros biomas, porque vai mudando de região, certo? E aqui o bioma é do mundo, tá? Especificamente do mundo aqui. Então, o livro vai trazer a taiga, que é um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros e apresenta clima frio, verões curtos e invernos longos com temperaturas negativas e neve. Aqui é o tipo de bioma, tá? Aqui, ó, as áreas em branco indicam regiões do planeta próximas aos polos cobertas de gelo. Então, vocês podem observar aqui o planeta. Nós temos os campos, que apresentam temperaturas baixas no inverno e altas no verão. São cobertos por várias espécies de capins e outras plantas rasteiras que servem de alimento aos animais. Então, nós temos os campos. Então, vocês podem sublinhar aqui, ó, a taiga, os campos, tá? Temos as florestas tropicais, localizam-se próximo à linha do Equador. Tá vendo? Lembra lá do planeta, a linha do Equador. Então, as florestas tropicais estão próximas a essa linha. Apresentam um clima quente durante todo o ano e as árvores tornam o ambiente bastante úmido e a biodiversidade é muito grande. Então, diversidade de vida, de plantas, de animais é muito grande. Então, sublinha também florestas tropicais, tá?
Antes de ler o quadro, eu vou ler todos os biomas, tá? A tundra é um bioma muito frio durante a maior parte do ano. No verão crescem musgos e plantas rasteiras. No inverno, a neve e o gelo tomam conta do ambiente e as aves migram para outros lugares, enquanto pequenos mamíferos vivem em tocas subterrâneas. Essa é a tundra, tá? Nas florestas temperadas, as 4 estações do ano são bem marcadas. Muitas árvores perdem as folhas durante o outono e o inverno é muito frio, com acúmulo de neve. Então, sublinha aqui as florestas temperadas. Nas savanas, o clima é quente durante todo o ano, com uma estação chuvosa e outra seca. A vegetação é formada por plantas rasteiras e árvores espalhadas com adaptação para a estação seca que pode durar vários meses. As savanas. Os desertos são muito quentes durante o dia e muito frios à noite. As poucas plantas que se desenvolvem nesse ambiente estão adaptadas à seca. Os animais pequenos geralmente se escondem em tocas subterrâneas durante o dia e são ativos durante a noite. Esses aqui são os desertos. Então, analisando o mundo, certo? Eles separaram esses biomas. Então, uma parte do mundo vai trazer essas características comuns, né? De vegetação, de clima, do solo, tá? Não se preocupe se em outros livros você encontrar a divisão dos biomas um pouco diferente. Como existem diferenças de opiniões entre os cientistas, há esquemas em que o planeta aparece dividido em 5 biomas e outros em que ele aparece dividido em 20. Neste livro, porém, vamos estudar apenas alguns dos principais biomas terrestres, excluindo os oceanos e os ambientes de água doce. Então, a gente está falando dos biomas, né, da Terra, certo? Depois que a gente leu aqui, nós vamos fazer essa atividade aqui juntos, tá? Então, vamos lá. Os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira desigual, tá? Como a gente viu. Por isso, algumas regiões recebem mais luz e calor que outras. Com base nessas informações, observe a figura e represente o planeta Terra e em seguida faça o que se pede. Na figura do planeta, pinte de vermelho a zona tropical, certo? Então, observando aí a zona tropical, que é a zona onde recebe mais luz solar, que zona que seria essa, tá? Então, a linha do Equador é essa daqui que está cortando o planeta ao meio. Então, a zona tropical, ela está nessa faixa aqui, né? Essas duas partes, acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador. Então, ao norte e ao sul. Então, essa faixa aqui, ó, ela tem que ser pintada de vermelho. Então, essas duas faixas aqui vão ser pintadas de vermelho, tá? Acima dela, nós vamos pintar as zonas temperadas, porque em épocas são quentes e épocas são frias. Então, que zona é essa que é temperada? É de laranja. Então, acima aqui, nessa faixa, nós vamos pintar de laranja, certo? E abaixo também do sul, abaixo da linha vermelha, nós vamos pintar essa faixa aqui de laranja. E azul, as zonas polares, então as partes mais frias. Então, onde que é? Os dois polos. Essa partezinha aqui vão ficar de azul e esta daqui também de azul, certo? Letra B. A maior parte do Brasil fica em qual zona climática? O Brasil está aqui, né? A maior parte do nosso país está em qual zona? Ele está na zona tropical, nas zonas temperadas, nas zonas polares. Então, a maior parte do nosso Brasil, a maior parte dela está na zona tropical.
tropical. Quando você colorir aqui, você vai perceber que está na maior faixa vermelha. Será que é possível perceber a diferença de temperatura apenas olhando para a paisagem representada em uma fotografia? Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Onde a temperatura provavelmente menor? Na estrada ou no alto das montanhas? Então, observando aqui, ó, a foto, certo? Onde a temperatura é menor? Nas montanhas ou na estrada, tá? A gente pode observar que tem a vegetação, tá toda verdinha aqui embaixo, parece que tem uns raiozinhos de sol, e lá a gente percebe neve, né? Então, a gente pode perceber o quê? Que a presença de neve indica que é mais frio no alto das montanhas e na estrada há muitas plantas verdes, tá? A gente tá fazendo essa atividadezinha junto, mas pra gente poder tirar essas duvidazinhas igual a gente estivesse na sala mesmo fazendo, tá bom? Na letra B. Pelas características da vegetação e do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta onde se localiza a tundra, floresta tropical ou taiga. Floresta tropical não é que a gente viu lá em cima, né? Tundra, ó. Tundra é um bioma muito frio durante a maior parte do ano e no verão crescem musgos e plantas rasteiras. Está aparecendo a tundra aqui, né? A gente está observando. Agora, a taiga, ó, uma floresta, principalmente pinheiros, é o clima frio, verões curtos e invernos longos, com temperaturas negativas. Então, se a gente observar aqui, a nossa resposta vai ser mais a taiga, tá? A número 3 eu vou explicar para vocês e eu vou explicar só primeiro, o restante vocês vão fazer, tá bom? Os gráficos abaixo apresentam a temperatura média e a quantidade de chuvas anuais de 3 biomas: deserto, tundra e floresta tropical. Isso tudo tem que voltar naquele textinho lá em cima. Leia-os com atenção e identifique a temperatura média e a quantidade de chuva de áreas em destaque. E depois indique qual bioma cada gráfico corresponde, tá? Então, olha só. Aqui temos a temperatura média do ano, que está abaixo. Então, ó, muito frio, calor moderado, quente e muito quente. Nós temos a quantidade de chuva por ano. Então, temos muito seco, úmido, moderado, úmido e muito úmido. Vocês vão observar nos gráficos essa parte que está riscadinha aqui, ó, que é essa que você vai analisar, certo? Que tá riscadinha. Então, essa a parte está riscadinha, a temperatura média, ó, a temperatura média é o que? A temperatura é muito frio, tá na linha aqui do muito frio, tá vendo? Muito frio. A quantidade de chuva, ó, muito seco, tá vendo o tempo? Que é muito seco. E o bioma? Então, como aqui o meu já está respondido, você vai voltar lá nos biomas e ver qual é que tem muito frio e muito seco. Então, no caso aqui, o bioma é a tundra. Nas outras letras, B e C, vocês vão responder sozinhos, certo? Qualquer dúvida, pode chamar a professora, tá? E a gente vai estar retomando e falando mais sobre essa questão do clima. Beijinho, abraço.